Olá galera, hoje a gente vai falar de aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. Aceleração, o que é o conceito de aceleração? Aceleração mede a rapidez com que a velocidade varia. Se um carro estiver com velocidade escalar constante, ele não está acelerando uma linha reta. Imagina um carro com 100 km por hora numa linha reta. Se ele não aumenta e não diminui o valor da sua velocidade, ele não tem aceleração nenhuma. Porém, se ele pisar no acelerador e for de 100 para 120, ele acelerou, ele aumentou o módulo de sua velocidade. Se ele pisar no freio, ele desacelerou, é uma aceleração também. Então, desde que haja variação da velocidade, tem aceleração. E quanto mais rápido, quanto mais variar a velocidade, no menor intervalo de tempo, maior é a aceleração. Aceleração escalar média, a gente calcula pela variação da velocidade, ΔV, dividido por ΔT. ΔV a gente pode abrir em V final menos V inicial. ΔT, a mesma coisa, T final menos T inicial. As unidades de aceleração no sistema internacional é velocidade em metros por segundo, tempo em segundos, para a gente achar a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração que a gente vai usar na grande maioria dos casos. 99% dos problemas que envolvem a aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, se a velocidade estiver em km por hora, você divide por 3,6, passa para metros por segundo, para você achar a aceleração nessa unidade. Existem outras unidades, essa não é a única, porque é a mais usada. Existe, por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado. É uma unidade de aceleração. Se a velocidade estiver em km por hora e o tempo estiver em hora, a unidade de aceleração vai sair em km por hora ao quadrado. Só que é muito pouco usado. Talvez apareça um ou outro exercício, mas é muito raro. Então, essa é a unidade que a gente vai usar na maioria dos casos. Vamos fazer um exemplo. Um Nissan GT-R parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero, e atinge 108 km por hora em apenas 3 segundos. Calcule sua aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa a fazer é transformar essa velocidade de 108 km por hora para metros por segundo. Você vai dividir por 3,6 e vai achar 30 metros por segundo. Então, o carro inicialmente estava parado, no instante zero a velocidade era zero, ele vai aumentando a sua velocidade e no instante 3 ele está com 30 metros por segundo, equivalente a 108 km por hora. Joga na equação da aceleração média, variação da velocidade pela variação do tempo. No lugar ΔV, abre V final menos V inicial, ΔT, T final menos T inicial. O V final é 30, o V inicial é 0, tempo final é 3, tempo inicial é 0. Preciso colocar 30 menos 0, 3 menos 0. Preciso abrir aqui em final menos inicial. Neste caso, como ele está acelerando, não vai mudar nada. Você poderia colocar aqui em cima 30 e aqui embaixo 3, eu já ia achar a aceleração que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, tem que prestar atenção, se o carro estiver freando, você vai ter uma aceleração negativa. Então, se ele estiver freando, se ele estivesse com 30 metros por segundo e freasse até parar, a gente ia ter o contrário aqui, seria 0 menos 30 aqui em cima. Então, ia sair um sinal negativo para a aceleração. Aí seria menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tem que tomar cuidado se ele estiver freando, porque a aceleração vai sair negativa. Então, essa é a aceleração média do carro, 10 metros por segundo ao quadrado. Não significa que o tempo inteiro a aceleração dele era 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que a média deu isso. Então, vamos supor, no começo do movimento, ele poderia ter uma aceleração de 11 metros por segundo ao quadrado. Depois, no meio, 10 e no final, 9, mas a média deu 10. A gente estuda o caso que a aceleração é constante, que é o MOVE, movimento uniformemente variável, vamos ver mais para frente. Aí sim, se o problema falasse o carro acelera com aceleração constante, aí seria 10 metros por segundo ao quadrado fazendo o cálculo. Aí a gente consegue saber
quanto vale a velocidade dele em cada instante de tempo. Se a aceleração fosse constante, em 10 metros por segundo ao quadrado, o que significa essa informação? Significa que a velocidade varia de 10 metros por segundo em 10 metros por segundo a cada segundo do movimento. Então, se fosse constante, no primeiro segundo a gente teria uma velocidade de 10 metros por segundo, no segundo segundo a gente teria 20 e no terceiro segundo 30, seria 0, 10, 20, 30. Mas, como a gente não sabe se a aceleração é constante ou não, a gente está achando apenas um valor médio aqui nesse caso. Então eu não consigo afirmar quanto que vale a velocidade no instante 1 e no instante 2. E a aceleração escalar instantânea? É a aceleração em um instante de tempo bem definido. A variação de tempo aqui, o ΔT, tende a zero, ou seja, é um instante de tempo, um tempo exato. A gente pode obter a equação da aceleração pela derivada da equação da velocidade. Então a gente precisa da equação da aceleração para descobrir quanto vale a aceleração em um determinado instante de tempo. Voltando aqui, por exemplo, eu quero saber nesse instante de tempo quanto que vale a aceleração. A média deu 10. Quanto que valia aqui? 11, 12, 9, não sei. Tá? Eu quero saber isso. Qual é a aceleração nesse instante de tempo, 1 segundo. E nesse outro instante de tempo, 2 segundos, quanto que vale a aceleração? Né? Uma outra pergunta. Isso que é aceleração instantânea, aceleração em um instante de tempo bem definido. Diferente da aceleração média, que a gente pega um intervalo de tempo, por exemplo, de 0 a 3 segundos é a média. Então, se a gente tiver a equação da aceleração, como que ela varia com o tempo, a gente joga o tempo e descobre a aceleração, simples. Mas normalmente a gente vai ter a equação da velocidade ou a equação do espaço e vai ter que obter a aceleração. Então, se a gente tiver a equação horária da velocidade, a gente vai derivar e vai obter a equação da aceleração. Se a gente tiver a equação do espaço, a gente vai derivar uma vez, obter a equação da velocidade. Obtendo a velocidade, você deriva de novo e obtém a equação da aceleração. Então, isso daqui é a aula passada de velocidade instantânea. Quando a gente quer a velocidade agora em um certo instante de tempo, a gente deriva a equação do espaço e obtém a equação da velocidade. Na aula de hoje, a gente quer a aceleração instantânea. Então, a gente pega a equação da velocidade, deriva e acha a equação da aceleração. Um exemplo, dada a equação horária da velocidade, V é 5 mais 6t, no SI, ou seja, Sistema Internacional, determine a aceleração escalar. Então, a gente tem que derivar essa equação da velocidade. Eu estou aqui, ó, velocidade, ó, V. Tem que derivar essa equação da velocidade para chegar na aceleração. Como deriva? Você tem que procurar o expoente. O expoente aqui do tempo é 1, nesse caso. Aqui é 0. Então, o expoente ele cai multiplicando o número que está aqui na frente, nesse caso é o 6. E aí depois você tira uma unidade do t. Então, só lembrando, derivados. Isso daqui já foi ensinado, tá? Só dando uma lembrada. Então, quando você não tem nenhuma letra do t, você deriva da 0. Esse 5 aqui já vai embora na derivada. Aqui, ó, 0. Sumiu o 5, porque não tem a letra do t. O 1 que está aqui cai multiplicando o 6. 1 vezes 6, 6. E, por último, você tira uma unidade do expoente do t. O t já estava a primeira. Você tira 1, ele fica 0 e some. Então, sumiu o t. Ou seja, 1 vezes 6, 6. 6 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Essa aceleração, nesse caso, ela não depende do tempo, é uma aceleração constante. Vamos fazer um exemplo. Uma partícula se movimenta de acordo com a equação horária dos espaços. Equação de terceiro grau, espaço dependendo do tempo, olha lá, equação de terceiro grau, com unidades no Sistema Internacional, ou seja, o tempo está em segundos e o espaço está em metros, a velocidade vai ser em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Determine para o instante 2 segundos, para o tempo 2 segundos, a posição, a velocidade e a aceleração. São 3 perguntas para o tempo 2 segundos. Posição é o S.
posição é o espaço. Então, a gente vai usar essa equação aqui mesmo, vai jogar 2 segundos aonde tem t e vai descobrir o s, que é a posição, é o espaço. Então, onde tem t, joga 2 segundos. 2 ao cubo, aqui 2 ao quadrado, aqui 2 à primeira. Fazendo as contas, aqui dá 8, vezes 2, 16, 4, vezes 4, 16 negativo, 10 mais 10. Então, aqui cancela, né? 16 positivo com 16 negativo, 10 com 10, 20 metros. Então, é a posição no tempo 2 segundos. Tem que derivar nada até agora, né? Aqui a posição, o enunciado deu a equação da posição. Agora, a letra B eu tenho que derivar. Então, eu tenho a equação do espaço e quero obter a equação da velocidade. Então, você tem a equação do espaço e que é a velocidade, você vai derivar. Vamos derivar essa equação do espaço, então. Olha os expoentes. Aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 0. Então, isso aqui, quando eu derivar, esse 10 já vai embora, vai sumir. Então, vamos derivar. Esse 3 cai multiplicando o número que tem aqui na frente. Não é elevado, não é 2 ao cubo. É 3 vezes 2. Então, lá a equação da velocidade. 3 vezes 2, 6. Diminui uma unidade expoente, era 3, vai ficar 2. 2 vai multiplicar com menos 4, menos 8. Tira uma unidade do expoente, era 2, vai ficar a primeira. 1, que a gente tem aqui, vezes 5, 5. Tira uma unidade do t, vai ficar t elevado a 0, ou seja, é 1, some o tempo, e derivada de um número, 0. Está aí a equação da velocidade, a equação horária da velocidade, como que a velocidade varia com o tempo. Agora é só jogar o tempo de 2 segundos que ele deu e descobrir qual é a velocidade. Então joga 2 onde tem o t. 2 ao quadrado aqui, 8 vezes 2. Fazendo as contas, a gente tem 13 metros por segundo, é a velocidade no instante 2 segundos. E por último, a letra C, a aceleração. Bom, a gente já tem a equação da velocidade, que obtemos aqui. A gente pega essa equação de novo, a equação da velocidade. Agora vamos derivar a equação da velocidade para obter a aceleração. Então vamos derivar. Olha o expoente. 2 cai multiplicando 6. 2 vezes 6, 12. Tira uma unidade aqui do t, fica até a primeira. Expoente aqui, 1. 1 vezes menos 8, menos 8. Derivada de um número, 0. Então, essa é a equação horária da aceleração. Essa aceleração depende do tempo, de acordo com essa equação. Então, agora a gente joga o tempo de 2 segundos no lugar do t. 12 vezes 2, 24, menos 8. 16 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Certo, pessoal? Essa foi a aula de aceleração média e aceleração instantânea. Valeu!